Estar na casa do Senhor, estar na presença do Senhor, onde aqui nós estamos para louvar e agradecer o nome dele, que é digno de toda honra e de toda glória. Hoje eu vou tentar não forçar muito a voz, não vou perceber que eu estou estou um pouco gripado, né? Me pegou de jeito dessa vez. Peço a gentileza dos irmãos depois que for encerrar o culto, não usar esse microfone, né? Passa um alquinho, esteriliza, tá tudo certo. É bom estar na casa do Senhor, aqui no nosso quarto estudo, né, sobre o Novo Testamento. Nós já falamos sobre Mateus, já falamos sobre Marcos, já falamos sobre Lucas, e hoje nós vamos falar sobre João, né? João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, muito provavelmente ele é o livro mais lido da história. Sabia disso? Se não for o livro, ele tem o versículo mais conhecido da história também, o mais divulgado de todos os tempos. Se você fosse pegar a Bíblia, né, e você... eu quero resumir a Bíblia em um versículo. Qual versículo seria? Alguém pode dizer? Glória a Deus, a Bíblia está afiada. João, capítulo 3, versículo 16. Vamos começar por ele? Este é o versículo mais conhecido de todos os tempos, o versículo mais famoso de toda a Bíblia, né? E é o centro da Bíblia também, né? Capítulo 3 do Evangelho de João, já deixa João aberto aí na sua Bíblia, tá bom? Que diz assim, capítulo 3, versículo 16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Será que a gente consegue falar esse versículo sem olhar para a Bíblia? Vamos fazer esse exercício aqui na igreja? Vamos lá? Posso contar no 3? 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Palmas para vocês, viu? Vamos dar uma salva de palmas. Eu sou tão bem que eu acredito aqui. Glória a Deus, Deus é bom. O Evangelho de João é muito especial. Nós já falamos aqui que os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são conhecidos como evangelhos sinóticos, que é uma palavra grega que quer dizer que vão na mesma direção, são parecidos, né? Vão na mesma ótica. Mas João ele é diferente dos 3 primeiros evangelhos. Para os irmãos terem uma ideia, 90%, eu disse 90% de tudo que está escrito no Evangelho de João, você não encontra nos outros evangelhos. Interessante, né? 90%. Diferente de Marcos, né? Que 90% daquilo que está escrito em Marcos você encontra em Mateus e encontra em Lucas. Mas o Evangelho de João, 90% do que está escrito aqui no Evangelho de João, você não encontra nos outros evangelhos. E ele é um evangelho de uma profundidade tão grande, tão tremenda, tão maravilhosa, que... Quero fazer uma pergunta. Quantos aqui já leram o Evangelho de João? Seja sério, levante as suas mãos. Quantas pessoas? Levante a mão, obrigado. Olha, eu queria que fosse mais. Porque se você ainda não leu o Evangelho de João, irmãos, você está perdendo e perdendo muito. Porque cada capítulo, Pastor Miguel, que você pegar do Evangelho de João, cada palavrinha que você pegar do Evangelho de João, você vai se alimentar, o Espírito Santo de Deus vai falar com você de uma forma tão tremenda e maravilhosa que a sua vida será transformada. Não tem como nós não sermos tocados ao lermos o Evangelho de João. Eu lembro quando eu me converti, aos meus 16 anos, lá na igreja Formosa de Cristo 7, no ano de 1996. Já faz um tempinho, né?
E eu lembro que quando eu me converti, tinha um texto em Mateus capítulo 6, das bem-aventuranças, que falava muito comigo. E eu li aquele capítulo praticamente todos os dias. Quando fala, né, para a gente não andar ansioso com o dia de amanhã, porque vocês andarem preocupados com o dia de amanhã, olhem para as aves dos céus, que não fiam nem tecem, mas eu te garanto que nem mesmo os lírios dos campos, né, que não fiam nem tecem, nem mesmo Salomão em toda a sua formosura se vestiu como um deles, né? E falava muito comigo, principalmente aquela parte que fala, né, mas buscar primeiramente o reino de Deus, capítulo 6, versículo 28, se não me falha a memória, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Falava muito comigo. Mas um dia eu falei, eu vou ler o Evangelho de João. E eu, irmão, sinceramente, eu não sei quantas vezes eu já li esse Evangelho. Não sei te dizer. Por muitas, muitas e muitas vezes. E a gente já falou aqui, por exemplo, Mateus, né, ele foi escrito ali para os judeus, e uma das particularidades de Mateus é apresentar Jesus como Messias, né? Por isso que muitos versículos de Mateus você vai ler da seguinte forma, né? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, por exemplo, o profeta Isaías, né? E ele cita ali o versículo, né? E só uma curiosidade para todos nós, por que ele não fala capítulo e versículo, né? Quando ele cita assim o profeta? Porque naquela época a Bíblia, a Torá ou o Antigo Testamento, ela não era dividida em capítulos e versículos, tá? Por isso que sempre fala, assim como fora dito pelo profeta Isaías, pelo profeta Joel, porque não tinha. Isso foi em 1500 e pouco, começou a ter essa temática de colocar capítulos e versículos na Bíblia. Mas a particularidade de Mateus é essa. Marcos, nós já aprendemos aqui também, que ele foi escrito para os romanos. Então ele é um evangelho mais curtinho, aquele evangelho de ação, onde Jesus está sempre ali realizando alguma coisa, um milagre, fazendo prodígios. E Lucas, ele é um evangelho que apresenta Jesus como o Filho do Homem, né? É aquele que é escrito de uma forma primorosa ali por Lucas, no seu grego ali, e fala conosco de uma forma tremenda também, talvez seja o evangelho melhor escrito. Mas quando eu chego em João, é uma coisa sobrenatural. E eu quero começar com os irmãos no capítulo 1. Olha só como que começa o Evangelho de João. Você não fecha a sua Bíblia não. Capítulo 1, versículo 1. Olha como começa esse Evangelho, irmãos. Olha, se isso não fala com você, eu não sei mais como que a Bíblia vai falar comigo ou com você. Olha o que diz o versículo 1. No princípio era a palavra, ou era o verbo, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Tremendo isso, não é? Quando você lê a Bíblia com esse entendimento, eu quero ler para o Espírito Santo de Deus falar comigo. Amém. Eu quero ler porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Eu quero ler a palavra de Deus porque ela fala com o meu espírito, ela fala com a minha vida. E João, ele traz o evangelho desta forma que não está escrito em nenhum dos outros evangelhos. Ele traz aqui falando da divindade de Jesus Cristo. Este foi o propósito do evangelho de João. Há uma dificuldade muito grande de você achar ali quando este evangelho foi escrito, mas eu concordo com alguns estudiosos, tá? Não é uma unanimidade, que esse evangelho foi escrito mais ou menos nessa época, entre 85 e 95 depois de Cristo. Os demais evangelhos, eu acredito, não posso falar com toda certeza, mas uns 90% de certeza, que os 3 primeiros evangelhos, eles foram escritos antes da destruição do templo de Jerusalém.
que foi no ano 70 depois de Cristo. Porque se você for ler os 3 evangelhos, todos eles falam da grande tribulação. Você já leu sobre a grande tribulação? Mateus 24, o final de Marcos, o final de Lucas também. Sempre vai falar ali da grande tribulação, principalmente aquela parte que Jesus fala que o templo será destruído, né? Que não ficará pedra sobre pedra. E realmente o templo de Jerusalém, ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Então eu acredito que os 3 primeiros evangelhos foi escrito mais ou menos nessa época, antes da destruição, mas o evangelho de João, eu acredito que ele foi escrito no final do primeiro século. Nós sabemos que de todos os apóstolos, todos eles, com exceção de João, é claro, sofreram martírio. Você sabe o que é martírio? O que significa a palavra martírio? Eles morreram em prol do Evangelho. Eu falo os 11 porque o apóstolo que ficou ali no lugar, Matias, né, que ficou no lugar de Judas Iscariotes também, foi morto dessa forma, ou era de flechado, ou era crucificado. Por exemplo, Pedro, né, que era o principal dos discípulos ali, o líder, ele foi crucificado um pouco antes do ano 70 também, ano 66, 68, agora não me recordo, em Roma, e ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer igual a Jesus. Então todos eles foram mortos de uma forma cruel, digamos assim, né? Porque morreram em prol do Evangelho e sofreram o martírio. Mas esse evangelista, João, irmão de Tiago, um daqueles discípulos, né, que nós falamos que era mais próximos de Jesus. Eu até falei com a igreja no estudo passado, pastor, não sei se o senhor chegou a ver na internet, que eu vi um estudioso falando sobre isso, né? E a gente sabe que Jesus, ele chamava Tiago e João de... Alguém lembra o nome da palavra que a gente aprendeu aramaico aqui na igreja? Nós estamos aprendendo aramaico também. Já esqueceram, né? Vamos falar novamente. Boanerges, né? Que é uma palavra aramaica que significa filhos do trovão, né? Jesus chamava Pedro e Tiago, seu irmão, de filhos do trovão. E esse autor não concorda muito com ele, mas eu achei interessante o posicionamento dele. Ele fala assim: sabe por que Jesus levava Pedro e Tiago e João sempre com eles? Você pode ver, na maioria dos lugares que eram mais privativos, Jesus sempre levava Pedro e Tiago e João. A gente fala, porque eram os mais próximos, eram os mais íntimos, né? E esse autor fala, não, levava porque eles eram crenqueiros mesmo, né? Porque se deixasse ele com os outros, ninguém ia conseguir controlar, né? Imagina os filhos do trovão, mas Pedro todo esquentadinho. Então Jesus levava eles, eu achei engraçado isso, porque era uma forma de Jesus cuidar deles, né? Porque se Jesus estivesse ali no campo de visão de Jesus, Jesus podia cuidar deles, né? Só para descontrair um pouquinho a igreja, mas a gente sabe que não era dessa forma, né? Mas João, ele foi o único dos apóstolos, o único dos evangelistas. Quando eu falo assim evangelistas, é daqueles que escreveu o evangelho, que teve uma morte natural, tá? Ele morreu de velhice no final da sua vida. Então, quando eu leio o evangelho de João, dá a entender que ele conhecia os demais evangelhos, né? Ele já lia aqueles evangelhos, talvez conhecesse ali de cor e salteado, e quando ele vai escrever o seu evangelho, ele começa a pensar assim: o que eu posso escrever de diferente, né? Que não está ali nos outros evangelhos. Diz até no final do evangelho de João que Jesus realizou tantas coisas que se todos os autores do mundo fossem escrever, provavelmente não teria livros que coubessem ali toda a história de Jesus. Mas João, ele escreve, e ele começa o evangelho desta forma: no princípio era a palavra, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Glória a Deus. Por que eu estou lendo esse texto? Porque todos nós, cristãos, nós temos que conhecer o nosso Deus. Nós temos que ter intimidade com o nosso Deus. Saber falar do nosso Deus. Quando alguém perguntar para nós: quem é este Deus que você serve, né? Nós podemos falar pelo menos de duas formas: conhecimento bíblico, que eu já falo isso para a igreja já há um bom tempo, né? Você já deve estar cansado do presbítero Ney falar, precisa conhecer, precisa ler, mas enquanto eu estiver respirando e tendo a oportunidade de pregar a palavra, eu vou continuar falando isso sempre.
Então você pode falar do seu Deus pela palavra, pelo conhecimento que você adquire estudando a palavra do Senhor. E outra forma é o seu testemunho, né? É você falar aquilo que Jesus fez na sua vida. Como João. Nós falamos quando ele era jovem, ele era chamado de... Qual que era o nome da palavra aramaica? Difícil, né? Como é que é difícil mesmo? Boanerges. Se você não decorar Boanerges, filhos do trovão. Né? Bem, imagina o trovão. Filhos do trovão. Mas aqui no final da vida dele, ele não é conhecido mais como filho do trovão. Como é que a gente conhece João? Como amor. Como? Amor, isso mesmo. Então aquele homem que era aquele trovão, né? Ímpeto, aquele ímpeto foi transformado pelo poder do Evangelho e hoje ele é conhecido como o apóstolo do amor, o evangelista do amor, o discípulo do amor, porque ele fala do amor que ele sentia por Deus de uma forma tremenda. E de todos os escritores da Bíblia, todos, pode colocar Paulo, pode colocar Mateus, Marcos, Lucas, Pedro, aquele que se aproximou mais de Jesus, da essência de Jesus, quem era Jesus, é João. Porque ele coloca de uma forma tão tremenda: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E quando nós falamos que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele está falando aqui que Jesus, aquele Jesus que andou ali na Judéia, em carne, era 100% homem, 100% Deus, né? Messias dos judeus, aquele que os judeus rejeitou, aquele Messias, ele era Deus, ele era mais do que um ungido, ele era o Deus encarnado. Por que eu estou falando isso? Porque nós, como igreja, nós precisamos entender um pouquinho do conceito da Trindade, da triunidade de Deus. E este é um assunto tão complexo, tão complicado, que há mais ou menos quase 2000 anos, né? Quase 2000 anos, a igreja, os teólogos, os homens entendidos, tem certa dificuldade para explicar o que é a Trindade. Já parou para pensar isso? Alguém já fez uma pergunta para você? Como assim a Trindade, né? Como que Deus é triuno, né? Como que Deus pode ser três e também pode ser um, né? E a gente tem que ter um pouquinho, claro que eu não vou conseguir explicar com tanta clareza para você, mas eu vou explicar aquilo que o Espírito Santo ele toca no meu coração nesta noite. Porque a Trindade, se você não sabe, vai saber agora, é uma palavra que não está na Bíblia. Você não vai encontrar em nenhum lugar escrito a palavra Trindade. Você pode procurar de Gênesis, Apocalipse, mas você não vai ver a palavra Trindade. Mas o conceito da Trindade, o que esta palavra significa, isso sim, nós vamos encontrar na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E você precisa ter um entendimento para você entender o Deus que você serve. E para nós fazermos isso, nós precisamos nos aproximar de Jesus como João. A intimidade que João tinha com Jesus, nós precisamos ter também. Eu estava lá na rua, cheguei um pouquinho atrasado, mas eu vi vocês cantando aqui: eu quero voltar ao primeiro amor, né? Ao início de tudo. Mas a verdade é que não existe outro amor. Amém. Se eu não estiver no primeiro amor, alguma coisa está errada na minha vida. A gente usa esse conceito, né? Quando eu estava no primeiro amor, eu fazia isso, aquilo e aquilo outro. Mas como assim? Até eu às vezes já me errei pegando falando isso. Está errado. Porque se eu não tiver no primeiro amor, vai ser como a igreja de Éfeso, né? Lá em Apocalipse: contra ti, porém, eu tenho uma coisa.
Você aumentou as suas obras, você cresceu mais, você tem mais conhecimento, você está fazendo hoje mais do que no princípio, mas eu tenho contra ti uma coisa, que você abandonou o primeiro amor. Eu não posso dar essa desculpa, hoje eu tenho... Falar a minha idade. Quantos querem saber a minha idade? Levante a mão. Nossa, pastor, até que tem curioso aqui nessa igreja, viu? Quantos querem saber? Vamos falar então, já que vocês querem. Tenho 44 anos. Então, se eu me converti aos 16, eu não posso chegar aqui e falar: quando eu tinha 16 eu estava no primeiro amor. Se hoje, com 44, eu não estiver no primeiro amor, eu tenho que dobrar os meus joelhos, eu tenho que abrir o meu coração, eu tenho que buscar a presença de Deus para aquecer novamente essa chama do meu coração, porque eu tenho que estar sempre no primeiro amor. E eu não posso dar a desculpa da igreja, dar a desculpa do pastor, dar a desculpa do obreiro, dar a desculpa desse. Não! A desculpa de eu não estar no primeiro amor é minha, 100% minha. Porque se eu tiver no primeiro amor como João, me aproximar de Jesus como João, o Espírito Santo me traz à mente agora, quando Jesus estava na ceia. Olha a intimidade que João tinha. Eu não vou fazer isso porque me sinto desconfortável, mas João, ele chegava, imagina que o pastor Miguel é Jesus, né? Imagina, pensa, né, pastor? João, ele reclinava a sua cabeça no peito de Jesus, ao ponto quando Jesus fala que um dos discípulos iria trair ele, alguém chega para João e fala, para aquele que estava reclinado no peito de Jesus, fala: pergunta para o mestre, quem é que vai te trair? E ele fala: olha, aquele que eu der um bocado de pão e entregar para ele, esse é o que vai me trair. Ele vai entregar para quem? Para Judas. Mas eu quero falar isso no sentido de intimidade. Como é que anda a sua intimidade com Jesus? Como é que anda a tua intimidade com Deus? Qual é a desculpa? Vou falar desculpa porque o ser humano é desde o jardim do Éden dando desculpa. Por que você comeu do fruto, Adão? Eu comi porque a minha esposa comeu e me deu. Eva, por que você comeu do fruto? Eu comi do fruto porque a serpente me enganou e eu comi. A gente sempre tem essa mania de transferir para pessoas, ou para coisas, ou para ambiente, ou para lugares, ou para situações, para justificar o erro que está dentro de mim. Glória a Deus. Mas hoje eu quero dar a palavra, te trazer como João, para perto de Jesus. Não ter vergonha. Imagina a cena, né? Hoje, falei que eu fico desconfortável, porque é estranho. Imagina um monte de homem barbado e um está encostado ali, mas não tinha malícia, tinha amor. Glória a Deus. Você consegue olhar para o Evangelho com esta ótica? Amor. E hoje Jesus está falando: eu quero você para mais perto de mim. Eu quero você para mais perto da minha santidade. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então, trazer esta santidade para a minha vida e eu me aproximar de Jesus e pegar esta palavra e entender que no princípio Ele era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então a palavra Trindade ela não tem na Bíblia, mas nós servimos a um Deus, um único Deus. Nós não adoramos três deuses. Nós não adoramos um Deus que se manifesta de três formas. Nós não adoramos um Deus que uma hora Ele é o Pai, uma hora Ele é o Filho, outra hora Ele é o Espírito Santo. Não, nós adoramos um Deus único e verdadeiro, o único e verdadeiro Deus que se manifesta em três pessoas distintas. Elas são totalmente separadas de si, cada uma com a sua personalidade, com a sua função, mas totalmente iguais.
O Pai é igual ao Filho, o Filho é igual ao Pai, que é igual ao Espírito Santo, o Espírito Santo é igual ao Pai, que é igual ao Filho. Os três da mesma essência, a triunidade de Deus, os três que se formam um, que se torna o nosso Deus Todo-Poderoso. E por que eu falo que Jesus, Ele é Deus? Porque aqui no primeiro versículo de João já diz: no princípio Ele era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Aqui não diz que a palavra se tornou Deus, não diz que a palavra veio a ser Deus, que no princípio da criação a palavra se tornou Deus, não diz que a palavra Jesus era Deus. Aí eu vou lá em Gênesis, né? E a gente vê lá na criação, lá no primeiro versículo: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aí eu vou lá no capítulo, quando Deus está formando o homem, Ele chega e diz assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Você já leu isso na Bíblia? Por que diz façamos? Deus jamais ia falar isso com o anjo, né? O anjo, nossa imagem e semelhança. Mas ali Jesus estava falando, Deus estava falando com quem? Estava falando com Jesus, estava falando com o Espírito Santo de Deus. Façamos a nossa imagem e a nossa semelhança. Jesus no Antigo Testamento, tem Jesus no Antigo Testamento? Tem Jesus no Antigo Testamento. A gente olha assim, mas tem. Sabia que Jesus já veio aqui na terra no Antigo Testamento? Quando você lê na Bíblia que o anjo do Senhor, por exemplo, com Gideão, se apareceu anjo, com a letra maiúscula, tá? Quando o anjo foi conversar com Abraão, né, a respeito de Sodoma e Gomorra, quando o anjo se apresenta ali para Josué, e Josué pergunta: e você, é um dos nossos ou um deles? Ele fala: não sou nem de um nem de outro, eu vim enviado de Deus. Quando coloca ali anjo maiúsculo, é Jesus, é o Jesus que veio aqui na terra. Por que eu falo isso? Porque nenhum anjo aceita adoração, sabia disso? Você lembra João, quando ele começa a descrever ali o Apocalipse, ele é levado até os céus, e ele vê o anjo com força, com poder, com glória, ele se ajoelha para adorar o anjo fala: olha, não faça isso não, porque eu sou conservo de vocês, adora somente a Deus. Mas esse anjo específico, ele aceita a adoração, esse anjo é Jesus. E um dos textos mais tremendos que eu encontro na Bíblia, você pode ler na sua casa, pode até marcar. Se alguém tiver aí com caneta, quiser marcar alguma coisa, vai pegar aqui nos vídeos depois, no YouTube ou no Instagram. Você leia, cuidado, Isaías capítulo 6. Quando o Senhor chama Isaías para ser profeta, que ele entra no templo e ele fala, ele vê a glória do Senhor, né? E a casa se enche da glória do Senhor. Ele fala: isso que eu vou perecer porque eu sou um homem pecador. Aí ele escuta uma voz, né? Depois que o anjo vem, toca ali no lábio dele com a tenaça, purifica ali os seus lábios impuros. Há uma voz que fala assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Por mim não, por nós. E ele escuta os anjos cantando, pastor Miguel, dizendo, a gente canta aqui direto: Santo, Santo, Santo. Por que 3 vezes, né? Quem há de ir por nós? E ele escuta lá os anjos cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus, obrigado. Aí eu vou ler a Bíblia em hebraico, eu vou ler em hebraico, tá? Muito pouco, palavras, algumas, pouquíssimas. Mas aí estudando, eu descobri que a palavra Elohim, o Elohim, né, que a gente vê na Bíblia em hebraico, inclusive nessa passagem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Essa palavra
Elohim, ela é um mistério, digamos assim. Por quê? Porque ela é uma palavra que ela está escrita no plural. Como assim? Deus no plural. Só que da mesma forma ela traz no sentido singular, único Deus, mas no plural. Isso dá um nó na cabeça da gente, né? Como que Deus pode ser plural, mas Ele é único? Porque eu entendo que o plural de Deus é Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Aí eu vou lá no Novo Testamento, Mateus capítulo 3, você pode ler depois na sua casa, que fala sobre o batismo de Jesus. Que diz que Jesus ele foi para ser batizado por João Batista, né? E diz que quando ele foi batizado, olha só, entenda o mistério da Trindade, tá? Se você quer saber um texto onde está os três, é Mateus capítulo 3, fala muito claramente, Jesus sendo batizado. Quem é Jesus? Este que era a palavra, e a palavra era Deus. Esse que a palavra era Deus, Jesus Cristo, o homem, foi batizado por João Batista ali no Rio Jordão. Diz que quando ele é batizado, Jesus, Deus, o Espírito Santo desce sobre ele na forma de uma pomba. E do céu tem uma voz que diz: este é meu filho amado, nele me comprazo. Interessante, né? E a gente precisa ter um pouco desse entendimento. Por quê? Porque senão a gente fica confuso. Como assim? São três deuses, né? Deus de três cabeças, como que funciona isso? Não, o seu Deus ele é um só, mas ele é um Deus triuno. Essas três pessoas, essas três essências, essas três pessoas que cada uma é fantástica, você pode ter intimidade com elas de uma forma tremenda, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo de Deus. E eu não vejo a hora de chegar ali em Atos para a gente falar sobre o Espírito Santo atuando na igreja, porque o Espírito Santo ele atuou na igreja no passado, ele atua na igreja hoje, vai continuar atuando na igreja até a igreja ser arrebatada para estar com o noivo, né, que é Jesus. Então, eu espero que desta forma eu tenha explicado um pouco para vocês sobre a Trindade. Eu quero dividir esse estudo aqui em três partes no Evangelho de João, porque o Evangelho de João ele é tremendo nessa parte. Então tenha intimidade com o teu Deus, ame Ele de todo o seu coração, seja como João, encoste mais em Jesus e aprenda dele, porque Ele está de braços abertos para te abençoar. Eu disse para você que o Evangelho de João, 90% não está em nenhum outro lugar, está somente aqui. E o Evangelho de João ele é interessante, porque até a ressurreição de Jesus, antes da ressurreição de Jesus, o Evangelho de João ele narra 7 milagres. Você sabia disso? João ele é muito forte com o 7, número 7. E o 7, quando a gente estuda a palavra, ele representa a perfeição de Deus. Então Deus permitia esse evangelho na Bíblia como se ele coroasse ali com a perfeição, né? Vamos fechar ali com chave de ouro, né? A vida de Jesus com o evangelho de João. O primeiro milagre que nós lemos na palavra, ele está lá no capítulo 2 de João. Não vou ler não, mas depois você pode acompanhar aí. Que é quando Jesus transforma água em vinho, né? Esse foi um milagre tremendo. O segundo milagre que eu vejo no Evangelho de João está lá no capítulo 4, no finalzinho, versículo 45, 46, quando Jesus ele cura o filho de um oficial, né, do rei, né, que estava enfermo, e diz que o filho dele, não pode pôr a imagem do mapa, tem um mapa lá, se você puder ajudar, o Rinaldo, não sei se o Rinaldo pode pôr, um mapa, tem um mapinha aí na pastinha, se você puder pôr para mim, tem um que tem os três juntos, não tem? Mas isso aqui também serve, pode deixar aí. Diz que Jesus, ele estava
nessa região aqui da Galileia. E esse oficial, no capítulo 4, 46, ele fala assim, para Jesus descer para a Judéia. Desce para a Judéia. Mas eu disse para os irmãos, na aula passada, nós estudamos, se o irmão achar os dados dos 3 mapas, pode pôr, tá? Pode trocar. Eu disse para os irmãos, a gente aprendeu um pouco de geografia bíblica aqui também, pastor Miguel, na aula passada, e nós dissemos o seguinte, que sempre que você lê no Evangelho, quando eles vão para Jerusalém, nunca diz que eles vão descer para Jerusalém. Vocês lembram disso? Quantos lembram disso? Vamos ver se eu estou ensinando bem. Então, olha, 90% da igreja lembra que eu disse isso. Quando eles falam que eles vão para Jerusalém, eles nunca dizem que eles vão descer para Jerusalém. Sempre dizem, vão subir para Jerusalém. Subiram para Jerusalém. Por quê? Porque na cidade de Jerusalém ficava o templo. Né? Aquele templo que nós estudamos no ano passado todinho ali através do tabernáculo, ele foi transportado para o templo de Salomão, no caso do Novo Testamento, o templo de Herodes. Mas sempre que o Evangelho fala assim que eles subiram para Jerusalém, interessante, enquanto achei, se não achar a imagem, Chico, pode deixar aquela mesmo, tá? Quando fala assim que eles desceram para Jerusalém, a gente vai ver que lá no norte da Galileia, ali perto do mar da Galileia, de Genezaré, depois eu quero que o irmão põe de novo, que no 21 ele usa um outro nome. Quando as pessoas estão lá em cima, aqui ó, Jesus estava aqui ó. Quem lembra da pregação passada de domingo? O pastor Miguel pregou sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Eu até na hora ali eu dei uma risada, o pastor Miguel acho que estava abrindo a nossa aula também. Ele disse algo interessante na pregação, ele disse que Jesus estava em Nazaré, e Naim ficava próximo de Nazaré. Olha onde está Naim aqui, está vendo? Naim, Nazaré. Então está muito próximo mesmo. E eu disse para eles, pastor Miguel, que o estado de Israel hoje, não sei no tempo de Jesus, mas hoje é mais ou menos do tamanho do estado de Sergipe, que é o menor estado brasileiro. A diferença é de 32 quilômetros, para vocês terem uma ideia. É muito parelho, muito parecido. Mas aqui, Jesus está aqui, ó, nas suas cidades, aqui na região da Galileia. E eu disse também por que os discípulos, ou Jesus, eles eram discriminados por ser da Galileia. Vocês lembram disso? Até Natanael, né, quando Filipe vai falar de Jesus, e fala, nós encontramos o Messias, Jesus de Nazaré. Qual que foi a resposta de Nazaré? Pode vir algo bom de Nazaré? Né? Olha como que era o preconceito. Por quê? Porque a Galileia, está vendo aqui em cima? Teoricamente era um estado judeu, havia muito judeu. Mas também, aqui no meio deste povo, havia muitos gentios. Por exemplo, Decápolis, está vendo aqui, ó? Gadara, lembra do endemoniado gadareno? Gadara. Ficava aqui, ó, muito próximo. Está vendo o mar da Galileia aqui, ó? O lago de Genezaré, como diz Lucas, né? O mar da Galileia está aqui, ó, bem no meio. Então essas cidades, Betsaida, Cafarnaum, Caná da Galileia, João 2, está tudo aqui, ó. Então, quando fala que pode vir coisa boa, e está vendo aqui Samaria, ó? Samaria, Decápolis, ela praticamente faz uma divisão, ó, Samaria e Decápolis, 10 cidades gentias, tá? Decápolis é de 10 cidades gentias. Então essas 10 cidades gentias e Samaria cortava a Judéia, está vendo a Judéia aqui embaixo? Jerusalém está aqui, ó, segue a luzinha aqui, ó. Jerusalém aqui, ó. Está bem aqui, ó. Então, como esse povo ficava isolado lá no norte, eles eram meio que discriminados. Então, uma pessoa bem instruída, ou que tivesse uma boa condição financeira, ela ia morar onde? Aqui na região da Judéia. Tá? Mas por que eu estou falando isso? Porque no capítulo 4, versículo 45, 46, quando esse oficial do rei pede para Jesus, fala assim: Jesus, desce para a Judéia e socorre meu filho, porque ele está morrendo. E Jesus fala para ele: vai, seu filho está vivo, ele não vai morrer. E ele está aqui em cima, ele desce, corre, né, para a Judéia. E quando ele chega na Judéia, o seu filho está bem. E ele pergunta para os seus empregados: que hora se deu isso? E eles falaram: ontem a tal hora a febre o deixou, a febre deixou ele. Então, desceu para a Judéia. Olha
que interessante, presbítero. Para a Judéia eles descem, né? Que a região da Judéia, que é tudo isso daqui, eles descem. Mas quando eles vão para Jerusalém, eles não descem, eles sobem. E você tem subido na sua Jerusalém celestial? Seu Deus não está lá embaixo, seu Deus está lá em cima. Então quando a gente fala de adoração, de busca, é nós nos aproximarmos de Deus. Mas deixa eu correr aqui. Pode voltar para outra imagem, irmãos? A gente fala de todas as cidades, mas a gente vai usando aqui nos nossos estudos uma outra hora também. Obrigado. Então, eu falei que esse foi o segundo milagre, certo? Terceiro milagre, a cura do paralítico no tanque de Betesda, capítulo 5. Sabe aquele homem que ficou ali 38 anos paralítico, né? E ele esperava ali o agitar das águas, né? Para poder ser curado, e ele nunca conseguia. Capítulo 5. Quarto milagre, estou fazendo assim para tentar não esquecer, tá? É a multiplicação dos pães e peixes, no capítulo 6, né? No início do capítulo 6. E Jesus, ele alimenta uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, com apenas quantos pães? 5 pães, 2 peixinhos. Olha que bênção, né? 5 pães e 2 peixes. Ele ora, agradece a Deus e alimenta uma multidão. Quinto milagre, Jesus, capítulo 6, ali na metade, versículo 15 e 16, ele anda sobre as águas. Sexto milagre, no capítulo 9, quando ele cura o cego de nascença. Sabe aquela passagem que você conhece, que os discípulos chegam para Jesus quando vê o cego e falam: Senhor, quem pecou para este homem ficar cego? Ele ou seus pais? E Jesus fala: nem ele nem os seus pais, manifestem para que a glória de Deus se manifestasse nele. Jesus chama aquele homem, pega um punhado de terra, gosta, que interessante, né? E com seu gusto ele forma aquela saliva, dá a entender que aquele homem não tinha nem lobo ocular, passou no seco. E Jesus pega aquele lodo ali e cura. Glória a Deus. Sabe o que acontece? A religiosidade. Bom, vamos tirar a religiosidade do nosso coração, porque ela atrapalha. Quem era mais para crer em Jesus era para ser os religiosos. O homem ele é curado de nascença. Eles estão mais preocupados, pastor Miguel, por que Jesus curou ele no sábado? Que coisa, né? Como que pode? Milagre dessa magnitude, eles estão preocupados, não, esse homem não é de Deus. Os religiosos falam, porque se ele fosse de Deus, ele não iria curar ele no sábado. Aí chamam ele para interrogar, chamam os pais, e ele fala: olha, como ele fez, eu não sei, mas uma coisa eu sei, nunca se ouviu na história da humanidade alguém que nunca enxergou, nunca viu nada, começou a enxergar. Aquele que nunca enxergou nada, recuperou a visão. Tremendo, né? E o sétimo milagre? Quem pode me dizer qual é o sétimo milagre de Jesus? Capítulo 11, ressurreição de Lázaro. Depois você vai ver mais milagres, né? Depois que Jesus sai do sepulcro, né? Principalmente ali na outra pesca milagrosa, né? Que nós vamos falar aqui um pouquinho. Mas esses 7 milagres estão escritos no Evangelho de João. Só a multiplicação, né? Não está tão detalhado que nem João, mas o restante é tudo coisa nova. Você não vai ler em lugar nenhum. E a ressurreição de Lázaro, o pastor pregou esses dias também, é tremendo, porque Lázaro estava morto há quanto tempo? 4 dias. Se eles velavam o corpo, falou até domingo passado, né? O pastor falou isso também. Se eles velavam o corpo 3 dias, porque tinha uma chance ali do espírito, né, voltar para o corpo, no 4º dia acabou. E Jesus chega atrasado de propósito. Tem bênção na sua vida que está demorando, não? De propósito, vai até o propósito. Quando Deus atrasa de propósito, é porque Ele tem algo para nos ensinar. Não atrasa? Se não atrasar, você não falava lá para Abacuque, né? Se tardar, espera-o,
porque certamente virá, não tardará. Parece desconexo, né? Mas não é que Jesus atrasa, Deus atrasa, mas Ele chega na hora certa. Só que a hora certa de Deus, na minha vida, parece que às vezes está demorando, né? Porque a gente quer tudo imediato. É difícil esperar, igreja? É muito difícil. É difícil confiar na espera, quando você está esperando, confiar que vai dar tudo certo? É difícil? É difícil. Mas nós precisamos alimentar a nossa fé na palavra de Deus em Jesus, porque se Ele cuida de nós, como fala lá em Mateus 6, que eu falei que Ele cuida dos passos, Ele cuida de todas as coisas, você acha que Ele não vai cuidar de mim, de você, homens e mulheres de pequena fé? E quando Jesus fala de pequena fé, é porque nós somos de pequena fé mesmo. 7 milagres. Mas tem uma outra particularidade no Evangelho de João, que é o 7 eu sou de Jesus. Já falei isso aqui também, que eu estava vendo uma série, né, no streaming, falei bonito agora, no streaming, né, sobre Moisés, que até é estudioso de mim agora. E entra na série, vai entrando uns estudiosos, né? Entra um pastor, depois entra um muçulmano, depois entra um estudioso judaico, né? E o judaico, ele fala, o nome de Deus é interessantíssimo, porque o nome de Deus, quando Deus fala para Moisés em Êxodo 3, quando Moisés fala, Senhor, se eles perguntarem para mim quem me enviou, o que eu respondo para ele? E Deus fala, você vai dizer assim para eles, o eu sou me enviou a vós. E essa estudiosa judaica, ela fala, o nome de Deus é interessante, porque o nome de Deus é um verbo. Como que pode o nome de alguém ser um verbo? Qual é o seu nome, eu? Estranho, né? Qual é o seu nome? Meu nome é eu. Quem vai pôr o nome de eu no filho, né? Mas o nome de Deus é eu sou. Aí quando ela falou isso, eu já comecei a dar risada aqui no meu espírito, começou a me ligar, porque eu fui lá em João. Porque no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então ali quando na sarça ardente, aquele anjo, que na verdade já não era um anjo, né? Porque o anjo fala para Moisés, olha, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está, a terra santa, imagina esse espaço aqui, ó. Deus está ali na sarça falando e não está furada não, tá igreja? Eu que deveria ter olhado antes, né? Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. A presença de Deus estava naquele lugar. E esse eu sou que estava falando com Moisés é Jesus. Porque se a gente for lá no Evangelho de João, vamos ver se eu vou lembrar, tá? No capítulo 6, versículo 35, quem achou, pode ler para mim rapidinho? Capítulo 6, versículo 35. Quem achou já pode ler. Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida. Primeiro eu sou de Jesus, né? Aí depois você pode ir lá no capítulo 8, versículo 12. Olha só que interessante, vamos passar aqui rapidinho no Evangelho de João. Quem achou pode ler, tá? 8:35. Pode ler bem alto, por favor, solte a voz. De novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Olha Jesus falando. Aí vai lá no capítulo 10, versículo 9. Capítulo 10, versículo 9. Pode ler quem achou. Eu sou a porta, que entra por mim será salvo, e entrará e sairá e encontrará pastagem. Eu sou a porta. Glória a Deus. Você leu o versículo 11, né? Leu o versículo 9 também. Não. É o 9. Eu O sou 9, né? a porta. Tá, agora leu o 11. Eu sou o bom pastor.
O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Que bênção, né? Aí vamos lá, em João, no capítulo 11, versículo 25. Quem leu, quem achar, pode ler para mim. 11, 25. Solta a voz. E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Glória a Deus. 14:6. Sexta vez. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. 14, Evangelho de João 14:6. Respondeu-lhe Jesus: Valeu. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. É isso mesmo? Quem pede para mim, por favor? Eu sou o caminho, a verdade Eu e a sou o vida. caminho, a verdade e a vida. Agora, para a gente encerrar, a sétima vez, 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Eu sou a videira verdadeira. Amém. Então, aqui a gente leu, a igreja leu aqui com a gente, o 7, eu sou. Glória a Deus. Amém, Senhor. E essa palavra eu sou, por que causava tanta raiva dos líderes religiosos? Porque essa palavra eu sou era usada só por. Então, se Jesus usa essa palavra eu sou como homem somente, ele está mentindo. Mas quando ele usa como Messias, o Deus verdadeiro, aquele que estava no princípio da criação, aquele que criou todas as coisas, sem a palavra dele, nada do que existe hoje existiria, tudo é com a permissão de Jesus. Se ele fala eu sou, a palavra dele é verdadeira. Amém. Glória a Deus. E tem um outro versículo também, deixa eu ver se eu acho aqui, no capítulo 8, versículo 58, se não me falha. É isso mesmo. João capítulo 8, versículo 58, quando tem aquela desavença dos líderes religiosos, de novo, no capítulo 8, versículo 58, diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Em verdade, eu vos asseguro, antes que Abraão existisse, Glória a eu Deus. sou. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tremendo, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Mas sabe esses 7 eu sou que nós acabamos de ler? Eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a videira, eu sou a ressurreição e a vida. Sabe esses eu sou? Qual deles que você quer aplicar na sua vida hoje? Amém, Deus. Te aconselho a pegar os 7. Mas se a sua fé ainda não garante os 7, pegue o máximo desses eu sou para a sua vida e pratique, viva, porque, irmãos, Deus está neste lugar. Deus está nesta casa, Deus está aqui nesta noite. Você pode estar fraco, cansado, eu posso estar ali com algum probleminha de saúde, mas o Senhor está nessa casa. Enquanto Ele estiver nesta casa, nós vamos nos alimentar da palavra do Senhor. Mas o último lance aqui para a gente encerrar o Evangelho de João está lá no capítulo 21. Eu não sou muito bom em grego não, mas eu vou tentar ensinar alguma coisa para você. Deus nos capacitou para falar sobre aramaico, né, irmão? Grego acho que é mais fácil, né? Capítulo 21. Ô Jesus, que me dera. Me ajuda, Senhor. Capítulo 21 do Evangelho de João. Eu quero ler sobre a restauração de Pedro. A partir do versículo 15. Como que essa palavra fala comigo? Fala ao meu coração. Capítulo 21. Versículo 15. Diz assim: Assim, após tomar de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Só aqui por enquanto, tá? Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Antes de eu entrar aqui no texto, a gente às vezes fica muito preocupado, né? Às vezes eu posso até errar nessa hora, porque eu quero que a igreja conheça, eu quero que vocês leiam, eu quero que vocês estudem, eu também tenho que estudar, então eu leio, também eu busco. Mas o mais importante, toda a nossa caminhada cristã, é essa pergunta que Jesus fez para Pedro: Pedro,
tu me amas? Jesus não perguntou, antes de falar, Pedro, apacente as minhas ovelhas, né? Vamos ver a resposta de Pedro, tá? Capítulo 15, mais do que esses outros, versículo 16. Respondeu ele, a parte B, né, do versículo 15, na verdade. Respondeu ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus encarregou, cuida dos meus cordeiros. No seu deve estar ovelhas, né? É isso? Cordeiro. Cordeiro? Tá. Cordeiro. Sempre é muito altura. Olha só que interessante. Jesus não chegou aqui, seria um pastor da igreja, que Pedro seria um pastor, certo? Apacente os meus cordeiros, seria um pastor. Jesus não chegou para ele e falou, Pedro, qual foi a faculdade de teologia que você cursou? Pedro, discorre aí sobre o plano da salvação. Lembra que a gente estudou sobre isso, o plano da salvação? Jesus. Pedro, fala sobre o tabernáculo. Cada utensílio ali do tabernáculo. Explica para mim, Pedro, para ver se você realmente está ali capacitado para ser um pastor. Foi isso que Jesus fez? Não. Né? Concorda comigo que não foi isso? Qual foi a única pergunta que Jesus fez para Pedro quando o comissionou para ser pastor da igreja? Pedro, tu me amas? Glória a Deus. Olha só que interessante. Essa pergunta eu quero fazer para você, tá? De Pedro foi um pouco diferente, eu quero explicar por quê. Mas como é que está o seu amor por Jesus? Às vezes nós achamos que é fácil, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Se é de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento, é porque não sobra mais espaço no seu coração para mais nada. Você tem que amar a Deus até Deus ser tudo para você. Deus te deu uma casa? Glória a Deus, aleluia. Tirou a casa? Glória a Deus, aleluia. Me deu um carro? Louvado seja o nome do Senhor. Tirou o carro? Estou saudável? E Rinaldo ali, 16 quilômetros por final de semana? Glória a Deus. Mas não consegue dar um passo dali a ali. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero me aprofundar um pouco nesse texto. Eu já começo a ficar mexido, porque é algo que fala muito ao meu coração. Porque quando Jesus ele fala, Pedro, tu me amas mais do que estes outros. Aqui, se você conseguir ler no grego, né, como foi escrito, eu disse para a igreja que todo o Novo Testamento foi escrito em grego, certo? Já alguns irmãos estão sabendo isso. Grego. E quando eu estudo a palavra grega, amor, eu vou entender que no grego a palavra amor, ela tem muito mais significado do que no português. No português é amor, mas no grego existe pelo menos 7, 8 palavras para descrever amor. Eu não vou explicar as 7, 8, mas eu quero ficar nas duas palavras que é usado aqui nesse texto. Porque quando Jesus fala para Pedro, no original grego, Jesus fala assim, Pedro, tu me amas. Ele usa uma palavra no grego que quer dizer ágape. Você sabe o que significa o amor ágape? O amor ágape, a gente fala que é o amor de Deus, mas é a forma mais profunda de amor que existe na face da terra. Então a gente fala que ela é tão profunda que ela só pode ser divina, ela é de Deus. É um amor muito forte, muito poderoso. E Jesus fala para Pedro, Pedro, tu me amas, ágape. E Pedro responde, sim, Senhor. Ainda no versículo 15, tu sabes que eu te amo. Só que ele não responde essa palavra amor, para a igreja entender, como ágape. Mas ele usa uma outra palavra, filéu, que é uma outra palavra em grego para amor, mas é aquela palavra que é usada mais no companheirismo, no amigo.
Sabe, aquele amor de amigo, de irmão, aquele amor de chegado, de falar, nossa, eu amo tanto o presbítero, que a vontade de Deus, quando eu vejo ele, é de abraçar, é de mostrar o meu carinho. Mas você consegue entender que a resposta de Pedro foi diferente do que Jesus perguntou? Jesus não disse, Pedro, tu me amas, filéu, como amigo, mas ele fala, Pedro, tu me amas, ágape, com o amor de Deus? E ele responde, Senhor, eu te amo, filéu, como amigo. Não era aquele amor. Aí começa, a gente lê a restauração de Pedro. Porque Pedro, ele negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. E aqui nós vamos ver que Jesus, ele repete as 3 palavras 3 vezes. Pedro, tu me amas. Só que tem um porém. A resposta de Pedro podia ser diferente. Porque Jesus pergunta assim, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Hoje, com o entendimento que eu tenho, eu responderia assim, Senhor, eu não posso te responder isso. Porque eu não sei a intimidade do amor que a Fábia tem por ti. Como que eu posso falar que eu amo o Senhor mais do que a Fábia? Ou que eu amo o Senhor mais do que o pastor Miguel? Como que eu posso falar que eu te amo mais do que o Morvan? Eu não sei, eu não conheço o coração dele. Como que eu vou falar que eu te amo mais do que a Vanessa te ama? Não tem como. Eu não consigo mensurar, pegar o amor que você tem, colocar numa balança, e pegar o meu amor, colocar numa outra balança e ver quem que ama mais, Senhor, o Senhor Jesus. Você consegue entender a profundidade de tudo isso daqui? Então eu não sei, você não sabe o quanto que eu amo, mas uma verdade é certa, nós precisamos amar o Senhor Jesus. E que através deste estudo, desta palavra, que o teu amor hoje aumente mais por ele, superabunde, que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Então a resposta de Pedro podia ser essa, Senhor, eu não sei. Como que eu vou falar que eu amo o Senhor mais do que João? Porque eu te neguei 3 vezes. Podia ser essa a resposta. Olha quantas respostas Pedro poderia dar. Eu não posso te falar, Senhor, que eu te amo mais do que João, porque eu te neguei 3 vezes. Mas João, ele foi contigo até o fim. Ele entrou contigo no julgamento, que ele era amigo ali do sacerdote. Ele foi contigo até a cruz. Todos os discípulos fugiram. Mas João estava lá aos pés da cruz. Obrigado, Deus. Ao ponto de Jesus na cruz olhar para João e falar, João, porque a mãe de Jesus, Maria, também estava ali. E Jesus na cruz, com aquele sofrimento, ele estava cuidando da sua mãe. Ele disse para João, Amém, Jesus. essa é sua mãe. Amém. Mãe, esse é seu filho. E diz que depois daquele dia, João cuidou de Maria até o final da vida dela. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Como que eu vou falar que o meu amor é maior do que o de João? Só que eu acho que a voz dele começa a ficar meio embargada. Ele fala, Senhor, eu te amo, filhão. Aí eu venho para o versículo 16. Outra vez Jesus me perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Ágape, amor de Deus. E ele afirmou, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Filéu, Jesus lhe confiou, pastorei as minhas ovelhas. Você começa a entender a profundidade desta palavra. Segunda vez, Jesus agora já não pergunta mais, me amas mais do que os outros? Mas ele só pergunta, você me ama, Pedro? Ágape. Sim, Senhor, eu te amo. Filéu. E sabe o que é mais tremendo nesta passagem? É que Pedro estava sendo sincero. Amém. Porque quando ele foi na emoção, ele negou Jesus 3 vezes. Ele falou, Senhor, se for possível, eu vou morrer contigo. Mas agora ele estava falando, Senhor, eu te amo.
Mas não é esse amor. Eu não acho que seja esse amor. Acho que está falhando aqui. Deixa eu desligar aqui de novo. Pode deixar aqui. Glória a Deus. Não foi eu. Às vezes eu acho que eu apertei o botão diferente, mas está falhando mesmo. Mas aqui, João, o Evangelho de João, ele fala dessa forma: tu me amas, ágape? E ele te responde: eu te amo, Senhor, filéu. Porque Pedro reconhecia que o amor dele. Glória a Deus. Sabe, às vezes a gente tem que reconhecer quem nós somos mesmo. Amém, Deus. Porque às vezes a gente coloca uma capa de super-herói, aquele que pode tudo, faz tudo, consegue tudo. E a verdade é que nós somos pó. Graças a Deus. Nós somos falhos. Amém. Nós somos pequenos. E nós temos que falar: Senhor, eu te amo, realmente eu te amo. Só que poderia ser melhor, Senhor. É, Deus. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Poderia ser melhor, Senhor. Eu poderia errar menos neste sentido. Eu poderia fazer diferente neste sentido. Às vezes o Pedrão que está dentro de mim explode. E eu falo coisas que não deveria. Eu ajo como não deveria. E eu falho, Senhor. Então eu te amo. Oh, glória. Amém. Meu amor é verdadeiro. Amém, Jesus. Poderia ser melhor. Poderia ser um ágape, mas é um filéu. Poderia ser aquele amor sublime que dá a vida por ti, Jesus. Mas eu sou falho. Eu falei que eu morreria por ti, mas eu não morri. Eu fugi, eu corri, eu fui covarde, eu fui falho. Mas o interessante é que nesse diálogo, Pedro estava sendo restaurado. Você consegue entender isso? Todas as perguntas de Jesus, neste contexto aqui que nós estamos lendo, não é em vão. Jesus não faz nada em vão. Lembra que eu falei? Até quando para mim chega atrasado, ele não está atrasado, ele está chegando na hora certa. Não é do jeito que eu quero. Graças a Deus. Aí o versículo 17, está com a Bíblia aberta aí? Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Olha a resposta de Pedro. Pedro ficou angustiado. Na minha Bíblia está assim: por Jesus lhe haver perguntado pela terceira vez: tu me amas? E lhe assegurou: Senhor, tu conheces todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus. Nessa terceira vez que Jesus fala: Pedro, tu me amas, no grego ele não usa mais a palavra ágape, ele usa a palavra filéu. Jesus usa a palavra filéu. Amém. Eu consigo imaginar, irmãos, a gente vai lendo a Bíblia, eu consigo ver a ternura no olhar de Jesus. Pedro, tu me amas, filéu? É como se Jesus estivesse falando: Pedro, eu sei que o seu amor é desse tamanho, Glória a mas Deus. eu vou aceitar ele dessa mesma forma. Você vai andar comigo, Pedro, e vai chegar o dia em que seu amor não vai ser mais raso, filéu, mas o seu amor vai ser tão imensurável, Pedro, que vai chegar o dia que você vai ir aonde você não quer. Alguém vai vestir uma roupa que você não quer. Jesus estava falando da morte dele. Por quê? Porque Pedro estava com o amor assim, ó. Mas a gente vai ver em Atos, depois da descida do Espírito Santo, o que aconteceu com esse homem? Que o amor dele, irmãos, foi lá para a estratosfera, foi lá para o alto. Glória a Deus. Mas a verdade é que Jesus, ele chega ali na ternura e fala: Pedro, eu vou aceitar o seu amor do jeito que você está me falando. Obrigado. Mas a verdade é que ele ficou angustiado. Pedro ficou angustiado. Porque Jesus perguntou pela terceira vez, da mesma forma como 3 vezes ele negou Jesus, mas em cada uma dessas confissões,
transformado. Glória a Deus. E eu encerro esta palavra falando do Evangelho, que o Evangelho na minha vida e na sua vida, ele tem que ser dessa força. Glória a Deus. Eu sei que na maioria de nós, o nosso amor ainda não é ágape. Ai, irmãos, porque se fosse ágape, a gente não ia ter reclamação, a gente não ia ter brigas, a gente não ia ter nada dessas coisas na igreja, só ia ter louvor, glória a Deus, aleluia, cheio do Espírito Santo. Essa igreja estaria pequena, tamanha a glória de Deus neste lugar. Mas uma coisa eu posso te garantir: se você continuar andando com Jesus, Glória a Deus. seu amor está assim, é filéu ainda? É filéu. Mas se você continuar andando com Jesus, você vai sentir tanto do Espírito Santo. Nós ainda vamos falar dele, porque o Espírito Santo é Deus, ele não é menor que o Pai, nem menor que o Filho, ele é Deus, e ele habita em nós. Ele pode pegar este amor que agora está filéu e transformar ele no amor ágape, do tamanho que ele tem que ser de todo o nosso coração. Porque o poder do Evangelho na minha vida tem que ser dessa forma. Evangelho é transformação. A palavra de Deus, quando ela entra na minha vida, ela tem que me confrontar. Eu gosto disso. Quando a palavra me confronta. Porque se a palavra ela vem na igreja só para massagear o meu ego, falando que Deus vai fazer, Deus vai operar, Deus vai abrir, Deus vai fazer, glória a Deus, aleluia, Ele pode fazer tudo isso. Mas o poder do Evangelho na minha vida é confronto, é Deus falar para mim: olha, você é falho nesta área, nesta outra área, mas através do meu poder eu quero transformar a sua vida e fazer de você um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo. Este é o poder do Evangelho na minha e na sua vida. Porque se eu vier na igreja só para massagear o meu ego, meu irmão, chega de construir casa na areia, tem que ser na rocha. Porque a única certeza que eu tenho é que vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai vir a dificuldade. Isso você pode ter certeza absoluta que você vai enfrentar. Mas se você estiver com este Deus, aleluia, a transformação vai ser tão grande que a tua fé não vai estar em coisas, em lugares, em pessoas, mas a tua fé vai estar alicerçada naquele que é o autor e consumador da sua fé, que é Jesus, aquele que verteu o seu sangue na cruz do Calvário, que deu a vida por você, e Ele deu a vida por você para te transformar. Amém. Não é para você viver uma vida no raso, filéu. Lembra de Ezequiel, das águas purificadoras? Não é para ficar com a água ali no tornozelo, no joelho, não. E não é para você mergulhar fundo na presença do Senhor, porque experiências Ele quer ter contigo. Nós, como pregadores da palavra, todos nós, eu já vou encerrar. Posso encerrar o culto também, pastor? Para não te passar o microfone. Nós, como pregadores do Evangelho, todos nós que pregamos aqui, que louvamos, a nossa obrigação como servos de Deus, servas de Deus, é estar incendiado. É pegar a palavra e pregar a palavra com autoridade e poder. Quando o pastor te chamar para pregar aqui em cima, não tem que ser uma palavrinha do raso, não. Porque é inadmissível o pastor chamar alguém para pregar e você não estudar pelo menos 3 horas antes de subir nesse altar para pregar a palavra. O Espírito Santo vai me revelar. Não tive tempo, irmão, vai estudar de madrugada, vai estudar no final de semana. O nosso pastor, ele dá sempre um prazo, não é que nem o pastor que chama da hora e você tem que estar preparado, mas você tem que se dedicar, irmão, porque se não houver dedicação. Pedro, ele era um homem letrado, sabia disso? Quando os religiosos, não vamos tirar a religião do nosso meio. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Porque a gente briga pela igreja, a gente mata pela igreja, a gente faz coisas pela igreja e Jesus só quer: tu me amas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Tu me Meu amas. Deus. Santo é o teu Eles nome. chegam para Pedro e falam: Pedro,
Não quero mais que você fale desse Jesus. Pedro e João, né? E aí, mas antes disso eles falam, esses homens não têm conhecimento nenhum, porque eles falam com tamanha autoridade. Porque ele foi buscar na fonte. Amém. E ele escreveu 1 Pedro, 2 Pedro. Como que um homem iletrado, com pouco conhecimento, conseguiu colocar 2 livros na Bíblia e sem falar do Evangelho de Marcos, que provavelmente ele ajudou João Marcos a escrever o Evangelho? Como que um homem iletrado conseguiu fazer essa proeza? Sabe como, irmãos? Poder de Deus. Amém. Se você não andar no poder de Deus, se você não louvar no poder de Deus, que as irmãs fizeram hoje, graças a Deus, se você não pregar no poder de Deus, você pode até ter algum conhecimento, mas conhecimento vazio, sem unção, sem poder, não transforma vidas, não transforma coração. E Deus quer usar a sua vida para pregar a palavra com poder e autoridade. E quando você pregar esta palavra, vai confrontar vidas e vai trazer transformação. Mas eu não prego. Tá, se você não prega, você vai se encher do poder para viver o Evangelho dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Não é desculpa nós falarmos que nós estamos vazios porque nós queremos, nós estamos fracos porque nós queremos, nós não temos conhecimento porque somos preguiçosos. Porque quando eu me dedico na presença do Senhor, Ele me capacita. E João vai falar lá nas epístolas dele, olha, aleluia, vocês não têm necessidade de que alguém vos ensine, porque como o Espírito Santo está com vocês, Ele é verdadeiro, Ele vos ensinará todas as coisas. Mas para ensinar, tem que abrir a Bíblia. Tem que ler, tem que comer estas palavras, para que a minha vida e a sua vida seja edificada pelo poder de Deus. Vamos colocar de pé, para encerrar? Glória a Deus. Eu perdi daqui uns dias. Fran, amanhã vamos ter oração?